Quem é que nunca sonhou em ter um grande amor? Uma pessoa que te faz sentir bem, que te faz sentir amada, que faz sentir como se tivesse borboletas na barriga e quando você a vê, falta fala, você fica bobo. Quem é que nunca sonhou em ter alguém que pudesse compartilhar a vida e também alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e formar uma família? Pois acredito que muitos querem e ainda muitos não conseguiram. Mas eu quero contar aqui a história de uma jovem, o que ela enfrentou por não obedecer aos seus pais. Preste atenção nessa história. Mariana era uma jovem que foi criada na igreja. Ela ia na igreja com os seus pais. O seu pai era diácono e a sua mãe líder do louvor. Mariana já dava problema para os pais desde que era uma criança. Ela não parava na igreja e ficava correndo entre os bancos e ainda mexia com as crianças da igreja. A sua mãe passava muita vergonha. Mas conforme ela foi crescendo, isso foi piorando. Ela resolveu então entrar no grupo de jovens, pois a líder viu muita potência na sua voz. Ela tinha a voz parecida com a da sua mãe. E, afinal, era a única coisa que ela gostava de fazer na igreja era cantar. Essa líder a chamou. Com pouco tempo, ela teve muito destaque e ficou à frente dos jovens. Ali ela começou a escolher os louvores mais animados, que tinha mais a ver com os jovens, e foi ganhando a simpatia dos jovens. Mas, com isso também, ela se tornou uma jovem muito arrogante e prepotente. Ela não aceitava sugestões de louvores, eram os louvores que ela escolhia e pronto. E que se alguém se impunha a sua decisão, ela não cantava, era assim. E aí todos acabavam cedendo. Mas o que aconteceu é que Mariane, ela queria viver a vida como se não tivesse na presença de Deus, mas isso escondido. Então, ela começou a namorar muito cedo, mas os seus pais não sabiam. Ela era muito popular e tinha muitos pretendentes. Ela era muito bonita. Por isso, pureza para ela era besteira. E ela queria conhecer todos os rapazes que pudesse antes de casar. Então enganava os seus pais de todas as maneiras possíveis. Uma vez, ela se encontrou com o rapaz no motel e uma irmã da igreja viu e contou ao pastor. Quando o pastor foi perguntar para ela, ela mentiu. Ela disse que não era ela, que era uma jovem que tinha lá na igreja muito parecida com ela. E olha só, ela ainda deu dinheiro para que essa jovem fosse disciplinada no seu lugar. E a menina aceitou porque estava numa situação muito difícil e ela ofereceu não pouco dinheiro, afinal era pouquíssimo tempo no banco. E como se isso não bastasse, ela já tinha decidido qual seria o homem que ela iria casar. Então, ela gostou e conheceu um jovem chamado Jorge. Era um jovem muito bonito, que a tratava muito bem e a sua família tinha muitas posses. A sua mãe estava muito preocupada, porque ela já tinha falado do Jorge e a sua mãe não sentiu que aquele seria um relacionamento para que ela entrasse. E disse para ela: filha, vamos com calma, vamos orar. Então, a mãe dela chamou uma irmã e elas fizeram 3 dias de oração. E essa irmã, usada por Deus, disse a Mariana que ela tinha que esperar em Deus, que Deus estava falando para ela esperar, porque Deus tinha uma pessoa preparada para ela. Mas Mariana disse amém, mas não aceitou aquilo. Ela ficou muito brava. E ela disse: nem Deus, nem minha mãe, nem ninguém vai se intrometer na minha vida, nas minhas escolhas. E ela disse isso para a mãe dela. E a mãe dela ficou histérica. A mãe dela não aceitou, porque isso era um recado de Deus para a vida dela. E ela ficou rebelde. Ela não estava querendo ouvir mais a sua mãe. A briga das duas foi feia. O seu pai teve até que intervir e disse para a mãe, muito triste: ela terá que passar por essa experiência, já fizemos a nossa parte. Depois disso, ela começou a apressar Jorge para que eles casassem.
Ela queria sair logo de casa e se livrar dos seus pais. Então eles noivaram e depois de 6 meses, mesmo com a sua mãe contra o seu pai também e os profetas usados por Deus, ela não ouviu ninguém. Ela já começou a preparar as coisas do casamento e a sua mãe, mesmo contrariada, a ajudou. Então eles casaram e alugaram um apartamento e foram viver a vida. No início era tudo muito bom. Jorge trabalhava e ela ficava em casa. Ele era carinhoso, saía bastante com ela, tudo era motivo para comemoração. Os seus pais ajudaram financeiramente e os pais de Jorge também. Até ela chegou a pensar: minha mãe estava errada, Deus abençoou sim o meu casamento. E foi assim por quase 3 anos. Mas um pouco mais adiante, as coisas começaram a mudar entre ela e Jorge. Jorge começou a chegar mais tarde do trabalho, isso foi aumentando, e ela ia jantando sempre sozinha. Ele dizia que era o preço que ela tinha que pagar para poder ter a comida na mesa, e isso falando de uma forma grosseira. Ele nunca tinha falado com ela assim. Um dia, ele estava no banho e o telefone dele tocou e ele saiu correndo do banheiro para atender e disse que era do trabalho. Ela estranhou muito e a partir daí ela notou que ele escondia o celular. Quando ele dormiu, ela foi ver o celular dele e estava com senha e isso a deixou muito chateada, pois cada um mexia no celular um do outro, eles não tinham senha. Mas ela não disse nada para não parecer ciumenta. Ele então avisou que iria um casal jantar com eles no outro dia. E esse casal foi, e ela não entendia nada dos assuntos dele. Ela nem parecia estar lá. Então ela se cansou e foi dormir. Ele foi dormir e já era muito tarde. Então ela questionou, porque aquele casal não era cristão, e eles beberam vinho, e Jorge o acompanharam. E Jorge virou-se para ela e disse que a vida não se resumia somente à igreja. Ali ela viu que Jorge não era tudo aquilo que ela pensava. A partir daí, ela começou a sofrer, pois Jorge viajava e deixava sozinha, mas não podia desabafar, pois ela quis tomar essa decisão. Ela não queria dar o braço a torcer para a mãe, que ela estava certa. Jorge estava falando sempre que estava cansado, não tinha mais intimidade com ela. E quando eles tinham, ela usava e pronto. E depois ela se sentia muito mal. Nessa situação, ela começou a orar a Deus e a pedir a Deus para consolar ela, porque o seu coração estava muito triste. Ela não sentia nada. Ela não sentia mais Deus. E uma irmã então enviou um vídeo para ela quando ela abriu o celular e o vídeo falava assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só assim há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ela lembrou desse hino e deu uma vontade de cantar, de louvar a Deus, não para mostrar às pessoas a voz linda e potente que ela tinha, porque muitas vezes ela queria fazer isso. Era uma sensação diferente. A letra tocou no íntimo da sua alma e ela chorou, mas não pediu perdão. Jorge chegou tarde e ela questionou, pois ele estava bêbado e ainda deu um tapa na cara dela e disse para ela nunca mais questionar ele. E foi para o quarto e ela teve que dormir na sala, no tapete, no chão. Ali ela se sentiu muito mal, ela se sentia um lixo e ela pensou que na casa dos pais ela era tratada como uma princesa. Ali ela se sentiu totalmente desamparada. Eles passaram a ir menos na igreja e Jorge gostava das suas roupas sempre bem passadas e cheirosas. Ela passava muito tempo arrumando a casa e no domingo ela ia para a igreja sozinha e ela dizia que ele estava trabalhando. Nesse dia, Deus trouxe uma palavra sobre desobediência. Não falava na palavra que o povo ficou rodeando o deserto pela rebeldia e desobediência. E ela sentia que aquela palavra era para ela. Mas
A palavra também falava que Deus é misericordioso e que se ela clamasse por libertação, se aquele povo retornasse a Deus, Deus os perdoaria. Então ela voltou para casa com aquela palavra no coração. Jorge não estava e ela dobrou o joelho e disse: Senhor, estou errada. Perdão, Senhor, me ajude. Fui rebelde, eu só queria ser feliz, me ajude. Ela deitou e adormeceu. Ela começou a orar a Deus todos os dias e pedir a Deus para que mudasse Jorge. Mas ela, quando falava de Jorge para Deus, ela sentia que a presença de Deus não estava mais ali na oração. Então, ela começou a orar para que fosse feita a vontade de Deus. Ela orava: mude o meu coração, Pai. E ainda orava o Pai Nosso. E como resultado das orações, Jorge ficou ainda mais agressivo. Ele não gostava de nada que ela fazia na casa. E aí ela sentiu saudade da casa, cuidava, o pai a protegia. Ali ela caiu de joelhos e pediu perdão para Deus. E pediu para que Deus mudasse aquela situação. Pediu perdão pela sua rebeldia. Então, ela pegou o celular do Jorge porque ele estava dormindo, estava sem senha. Era como se Deus quisesse mostrar algo para ela ali que estivesse escondido. Então, ela viu fotos. Eram fotos de Jorge com outro homem. Deus estava mostrando isso para ela. Te mostrei o que estava escondido. Então ela foi para a cama e dormiu. Jorge, no outro dia, arrumou e saiu, foi trabalhar. Então, Mariane levantou e foi para a casa da mãe. Ela chegou, abriu o portão e abraçou a mãe bem forte e chorou e disse: Mãe, me perdoe, você é a melhor mãe do mundo. Eu preciso falar com você. E antes dela falar, a mãe dela disse: Filha, eu estava orando pelo teu casamento. Deus me mostrou uma pomba gira. E naquele momento eu disse tudo para minha mãe, o que estava passando. Ela começou a contar ali para a mãe dela as coisas que ela estava passando com o Jorge e ainda mostrou as fotos. A mãe dela disse: Filha, você tem que orar e confiar em Deus. E a mãe ainda disse para ela não mostrar as fotos para ninguém. Então ela obedeceu à mãe dela e foi orar. Ela sabia que com aquelas fotos ela podia desmoralizar e ele ainda pediu o divórcio. Mas ela obedeceu à mãe dela e a resposta de Deus foi logo imediata. Ela foi tomar banho e ouviu a voz no coração que dizia: Te chamei desde o ventre da sua mãe. Eu te conheci antes que você fosse gerada. E ela começou a chorar. Depois ele me disse: O meu negócio é contigo, com ele ou sem ele. Sabe, naquela hora Mariane começou a chorar porque Deus era tão maravilhoso que estava deixando ela escolher se seria com Jorge ou sem Jorge, mas Deus ainda estava com ela. E ela disse: Senhor, eu quero seguir sozinha. E ali ela sentiu a liberdade, ela chorou, se levantou mais forte, mas agora ela sabia que Deus estava com ela. Jorge chegou e ela estava com as malas prontas. E ele perguntou se ela iria viajar e ainda a chamou de doida. Apenas pegou o celular e mostrou as fotos. Nessa hora ele ficou amarelo. Ele apagou as fotos e disse: Pronto. Então ela disse: Não adianta apagar. Eu já disse tudo para minha mãe. Se você encostar um dedo em mim, eu chamo a polícia. Vou voltar para casa dos meus pais e precisamos ver o divórcio. E ele ameaçou e disse que se ela contasse para a família dele, ele iria até o inferno atrás dela. E ela pegou e voltou e disse para ele: Olha, eu não tenho medo de você e eu estou indo para a casa dos meus pais. Ela voltou para a casa dos pais, foi muito bem recebida. Ela fez vários exames, pois não sabia com quem mais Jorge tinha se relacionado, mas estava tudo bem, graças a Deus. Muitas pessoas a julgavam, principalmente da família do Jorge, pois ele difamou ela, a sua família. Falava mal dela, que ela não era uma boa esposa. Mas ela não se importou. Ela foi para a casa do Senhor e começou a orar, porque Deus era o seu advogado. Continuou servindo a Deus,
pois ele iria justificar ela. O tempo foi se passando e logo a bomba estourou. O seu namorado postou fotos deles dois nas redes sociais. Jorge o agrediu porque não gostou e por isso foi preso. Todos entenderam a nossa separação. O pastor me ouviu e contei a ele, e ela contou a ele o preço da desobediência, de não ter ouvido seus pais. E agora ela estava esperando em Deus. A família de Jorge tinha pedido perdão e ela o perdoou porque não guardava a mágoa deles. Ela agora estava cuidando dos seus pais. Então, não se apresse, espere em Deus, ore a Deus, não entre num jugo desigual. Deus sabe quem será a pessoa certa que te fará feliz. Se ela tivesse ouvido seus pais, ela não teria passado por isso. A Bíblia nos diz para nós honrarmos os nossos pais para que os nossos dias se prolonguem na terra. Os nossos pais são pessoas mais experientes que já viveram muita coisa e querem o nosso bem. Mas aqui está o resultado da desobediência. Por isso devemos esperar e ouvir a voz de Deus.